E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar exatamente disso. Penhasco hitou. E agora? O que vai acontecer com Luísa Sonza e a promoção de Doce 22? Pois é, gente. Hoje a gente tá tendo aí um dos momentos mais interessantes da carreira da Luísa Sonza, que é a promoção do seu novo álbum Doce 22, que chegou no último domingo aí pra gente. E desde o lançamento desse disco, a faixa Penhasco se tornou o maior destaque não single da carreira da Luísa e também a melhor estreia dentro do álbum Doce 22. Isso é bem controverso, porque tem um lado bom e um lado ruim nisso daí acontecer. A gente vai falar exatamente disso, a gente vai entender esses dois lados, vamos entender o que isso daí pode ser muito positivo para a carreira de Luísa nesse momento, assim também como para o próprio comércio de pop do momento do Brasil, e também vamos analisar o lado negativo disso daí, que envolve muito mais um aspecto emocional e íntimo da própria Luísa. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um vídeo, posta nos seus stories do Instagram e me marca. Eu vou repostar você. Desde o lançamento do álbum Doce 22, a faixa Penhasco simplesmente dominou a atenção de todo mundo que é fã de Luísa Sonza, assim também como quem não é fã de Luísa Sonza. Essa daí se tornou a melhor estreia de uma música não single da carreira dela, ficando também atrás ali no repertório todo do álbum apenas de modo turbo, como uma das melhores estreias do disco Doce 22. Luísa lançou simultaneamente os clipes para a faixa VIP e Melhor Sozinha, porém nas plataformas digitais e no YouTube, essas faixas tiveram um desempenho bem menor do que a faixa Penhasco, cujo se tornou um viral quase que instantâneo por causa de vários vídeos e fotos com áudio que começaram a circular em todas as redes sociais. A gravadora da Luísa colocou essa música também, ontem na verdade, na playlist Hot Hits Brasil e tá em número 16, tá? E hoje a música já tava no top 5 das músicas mais tocadas do país. Porém, como eu disse, tem um lado bom e um lado ruim. Vamos começar a discutir o lado bom de uma música como Penhasco fazer muito sucesso. Uma das coisas que a Luísa Sonza sempre foi descreditada na sua carreira e foi muito atacada pelos haters foi exatamente no aspecto dela não ser considerada uma grande cantora. E a faixa Penhasco prova o contrário, prova que ela é uma grande cantora, que ela tem um grande poder de entrega, de expressão ali durante a canção e que também ela tem muito a oferecer como artista. Isso daí é uma coisa que quebra um padrão que as pessoas sempre acreditaram que Luísa nunca conseguiria ter, exatamente pelo efeito comercial das faixas mais populares de trabalho dela. Se a gente prestar atenção no mercado musical que a gente tem hoje aqui no Brasil e dos artistas que estão mais em alta, os conteúdos musicais dos artistas pop hoje têm pouco conteúdo lírico e eles simplesmente focam naquelas canções bem chiclete que fazem realmente vendas rápidas e de grandes números. Se a gente olhar também um ponto da composição da música, a gente vai perceber um outro ponto positivíssimo dentro aí dessa música fazer sucesso aqui no Brasil. Por quê? Canções de balada raramente conseguem atingir o mainstream comercial hoje. Elas costumam vir sim dentro de projetos musicais lançados em álbuns, né, de alguns artistas apenas, porque a grande maioria elimina esse tipo de repertório para focar exatamente no que vende mais rápido, né, mesmo sendo um corpo todo de álbum, se limitam muito no aspecto de números e abandonam o lado emocional. Então a Luísa compôs uma coisa muito emotiva para fazer ali uma referência a uma das piores histórias que ela viveu dentro dos seus 22 anos, que foi literalmente o fim do seu casamento com o Whindersson Nunes, que é hoje em dia uma das pessoas mais seguidas das redes sociais aqui no nosso país. Sempre relacionaram Luísa a uma única palavra, raba. Porém, em Penhasco, ela mostra que não é básica. Ela faz uma composição que também é muito relacionável e principalmente com um conteúdo que o próprio público viveu ao lado dela, o fim do seu casamento.
Esse conteúdo emotivo vai ser muito bom para outros artistas ganharem notoriedade com esse tipo de conteúdo. Se a gente tem uma pessoa que consegue furar a bolha, atravessar aquele sistema e abrir uma porta, automaticamente o público começa a se condensar em cima disso daí. Então, se outros artistas começarem a apostar em conteúdos mais emotivos, em que eles demonstrem grandes performances vocais, eles vão poder aproveitar essa porta que a Luísa Sonza tá abrindo como penhasco. Será que a gente vai ter uma era da balada acontecendo aqui no Brasil depois disso? Não sei, mas o meu dedo fica cruzado esperando isso daí. E assim, gente, um outro ponto que é muito positivo nisso daí é que se a Luísa souber comercializar isso daí, ela vai ter basicamente a galinha dos ovos de ouro na mão dela e essa música consegue virar um dos maiores hits da carreira dela. Nos anos 2000, a Britney e o Justin Timberlake, que foram um dos casais mais hypados de todos os tempos, eles também tiveram um término com muito, assim, circo midiático em volta. Em determinado momento, o Justin Timberlake, depois de ter separado da Britney e acusado ela de traição, ele fez uma música chamada Cry Me a River, onde ele colocou uma dublê de corpo da Britney, que não mostrava a cara, era apenas uma dublê mesmo ali, que você via que era imitando a Britney, no clipe, enquanto ele passa a situação ali de tudo que ele viveu. Então eu penso o seguinte, se a Luísa for muito louca e se a Luísa tiver assim muito culhão também, porque tem que ter culhão pra fazer uma coisa dessa, ela podia fazer um clipe com esse tipo de estética, contando a narrativa dela, do que aconteceu naquele dia e por que ela ficou tão traumatizada com o fim daquele casamento, colocando um dublê do Whindersson que não mostra a cara. Mas as pessoas relacionem e entendam que é ele, sabe? Isso daí ia ser uma coisa fenomenal e com toda certeza iria quebrar o Brasil. Só que tem sempre aquele lado ruim dessa situação, né, gente? E é isso que a gente vai discutir agora. Os lados ruins da faixa Penhasco fazer sucesso na perspectiva emocional de Luísa Sonza ser a intérprete dessa música. Desde o lançamento do álbum no último domingo, a Luísa fez várias lives, participou de canais de televisão, deu entrevistas para vários locais e ela deixou claro o seu desinteresse em promover a faixa Penhasco. Ela realmente não queria que essa música nem tivesse dentro do álbum, mas ela achou que no final das contas seria a narrativa certa para ser lançada dentro do álbum, porque é uma das coisas que ela viveu mais intensamente, que todo mundo meio que estava interessado em saber o lado dela da história. Só que isso daí é muito particular, gente, e dói nela, você percebe que dói essa situação toda. Tanto que na entrevista que ela deu, por exemplo, pro Multishow, a gente percebe o desconforto dela de falar sobre essa faixa. Isso daí é uma coisa que a gente não pode culpar ela. Ela é uma pessoa ainda, ela não é um boneco da mídia, ela não simplesmente faz tudo para vender, ela também sofre. Luísa teve problemas muito sérios no fim do seu casamento com seu ex-marido e por causa dessa situação traumática e também do circo midiático feito em cima da situação, a própria Luísa criou um trauma muito grande daquele momento. As pessoas não param para pensar, mas a Luísa é apenas uma menina de 22 anos, uma menina de 22 anos que viveu pouco da vida, porque rapidamente nos momentos onde ela mais poderia aproveitar a vida, ela simplesmente ganhou um sucesso monstruoso. Então assim, como que fica a saúde mental dessa pessoa? Como que uma pessoa nesse ponto assim não pira? Isso é uma coisa que as pessoas não se botam no lugar da Luísa para entender. É bem difícil que ela faça qualquer coisa que não fique confortável e felizmente os meios hoje em dia permitem também que algumas músicas tenham sua atenção valorizada, ainda que não venha a ser single. Então no final das contas todo mundo sai ganhando. A gravadora pode pressionar a Luísa nessa situação também para poder fazer com que a divulgação do álbum aconteça tendo essa música como single. Mas como nós sabemos, o cronograma já está pronto e tudo ali tem o seu momento para ser promovido e Penhasco não está dentro desse cronograma. Às vezes a Luísa perceba que esse desabafo que ela fez naquela música seja um desabafo que outras pessoas têm vontade de fazer e que não conseguem fazer. E quem sabe ela não consegue virar meio que um objeto de representatividade desse tipo de voz de mulheres que muitas vezes se calam perante seus maridos e coisas que aconteceram. Enfim, fica aí pra gente poder refletir. O que você acha que aconteceria numa situação como essa? Como você acha que a Luísa vai agir? E me conta também a sua visão. Se fosse você no lugar da Luísa, como você agiria em relação a isso? Quero saber sua opinião, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.